Amigos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo, portanto, a partir de agora, nós vamos adentrar ao estudo propriamente dito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós já sabemos que ele é regido pela doutrina da proteção integral, de modo que tanto crianças quanto adolescentes gozam dos mesmos direitos que os adultos e, além disso, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento, eles possuem direitos próprios, ou seja, eles são sujeitos de direitos que as pessoas adultas não possuem. Então, eles possuem um tratamento igualitário com relação aos adultos e, em algumas peculiaridades, em razão desse estágio de desenvolvimento, eles também possuem um rol diversificado de direitos. Perfeito? O artigo 3º traz para nós, inclusive, as diretrizes principais. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. E aí, na sequência, o parágrafo único, os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, famílias ou a comunidade em que vivem. Geralmente, esse artigo ele é objeto de cobrança naqueles concursos realizados por secretarias de educação, para professores do nível médio, do nível fundamental, para técnicos de nível fundamental e médio. Então, esse tipo de artigo que é tratado no ECA, nesses concursos, possui uma incidência de cobrança bem significativa. Portanto, esse é um artigo que não dá para deixar passar batido, ok? E aí, veja, gente, portanto, diante do que o artigo 3º traz para nós podemos esquematizar algumas características básicas dessa doutrina da proteção integral. Primeira delas, a absoluta prioridade, ou seja, em relação à prestação de serviços públicos e verbas destinadas a seu benefício, crianças e adolescentes possuem preferência, inclusive nós vimos na outra parte da aula, que com relação a essa categoria de pessoas, o Estado jamais pode se negar a implementar determinada política pública sob o argumento de que não tem grana. Com relação a essa categoria de pessoas, não, ok? Exemplo, cabimento de ação civil pública para vaga em creche. Como assim? Ora, suponhamos que eu tenho em um bairro uma creche e essa creche está superlotada. E aquela criança que está fora da creche? O Estado, ele pode se negar a ajudá-la? Não, ele não pode se negar a ajudá-la sob o argumento de que não tem vaga suficiente, sob o argumento de que ele não tem condição financeira de custear mais uma criança na creche. Em razão da absoluta prioridade, essa criança ela vai sim, de algum modo, ser integrada no sistema de serviço prestado pelo Estado. Se não for naquela creche, o Estado ele vai ter que adotar uma medida que, de alguma forma, atenda à necessidade dessa criança. Tudo bem? Também é característica da nossa doutrina da proteção integral, generalidade de proteção do Estatuto, ou seja,
todas as pessoas que não têm 18 anos completos, elas são sujeitas de direitos. E aí nós vamos ver, inclusive, que em se tratando de algumas situações, como, por exemplo, prática de atos infracionais, que até mesmo pessoas entre 18 e 21 anos, elas ainda são regidas por algumas disposições do ECA. Então, por exemplo, se eu tenho um adolescente que com 17 anos cometeu um ato infracional, e a gente vai estudar isso depois com calma, não se preocupe agora, veja que se porventura ele pegar uma medida de internação de até 3 anos, ela pode muito bem ser regida ali com seus 18, 19 e 20 anos, ainda pelas disposições que são trazidas do Estatuto, ok? Ou seja, qual é a regra? A regra é que todas aquelas pessoas que tenham menos que 18 anos sejam regidas pelo ECA e, excepcionalmente, uma categoria de pessoas entre 18 e 21 anos, elas também se sujeitam às disposições do Estatuto. Tudo bem? Portanto, são características da doutrina da proteção integral: absoluta prioridade, generalidade de proteção do Estatuto, proteção integral, sendo, portanto, tratada como um sistema de proteção à infância e à juventude. Então, veja, quando eu digo a vocês assim, ora, a sistemática brasileira trabalha com a doutrina da proteção integral. Então, isso significa dizer para vocês que o sistema de tutela dessa categoria de pessoas é da proteção integral. Então, por exemplo, se você tiver uma questão de prova em que, eventualmente, você tenha dúvida com relação à assertiva, com certeza, aquela assertiva que trouxer algo trabalhado com a questão da proteção integral é uma assertiva que dificilmente estará incorreta. Por quê? Porque esse é o sistema pelo qual o Brasil adota, regulamenta as questões referentes à proteção da criança e do adolescente. Tudo bem? Então, veja que a criança e o adolescente no Brasil possuem esse sistema de proteção, e esse sistema ele é um desdobramento dos direitos humanos, é óbvio. Então, nós trabalhamos no plano internacional com a proteção dos direitos humanos. E veja, cada categoria de grupos vulneráveis são tutelados de forma específica nos seus países de origem. Então, por exemplo, ECA para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para o Idoso, Lei Maria da Penha para a mulher em estado de vulnerabilidade, e assim sucessivamente. Vejam que todas essas são vertentes dos direitos humanos. Maravilha? E aí, veja, o artigo 2º da Lei do ECA traz para nós a definição de criança e de adolescente. Então, veja, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, tá? Então, criança, aquela que tem até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente? Adolescente é aquela pessoa que tem 12 e 18 anos de idade. Perfeito? E aí, veja, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que foi o que nós conversamos. Então, veja, criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos de idade. Então, 18 anos completos, tá? Agora, para fins de direito penal, crimes que a gente vai estudar depois, veja, o adolescente, quando ele completa os 18 anos, então, quando ele tem 18 anos, se eventualmente ele pratica uma conduta descrita na lei penal, esse adolescente de 18 anos estará praticando um
crime. Tudo bem? Então, nós não podemos também confundir questões de direito penal com as questões do ECA, perfeito? Então, se eu tenho um adolescente que tem 18 anos, ele ainda é sujeito de direitos em razão do que o ECA estabelece, porém, se ele pratica uma conduta descrita na lei penal, este adolescente estará praticando um crime. Tudo bem? E aí, veja, para além da criança e do adolescente, nós já sabemos que temos também o Estatuto da Juventude, que trabalha com o jovem, ou seja, aquela pessoa entre 15 anos completos e 29 anos. Então, cuidado com esse detalhe do Estatuto da Juventude, tem sido muito cobrado nas provas. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um quadrinho básico. Criança até 12 anos incompletos, o ECA protege. Adolescente, 12 até 18 anos, 12 anos incompletos, proteção do ECA. Jovem adolescente, de 15 anos completos até 18 anos incompletos, proteção do ECA e do Estatuto da Juventude. Jovem adulto, de 18 anos até 29, quem protege é o Estatuto da Juventude. Adulto, de 30 até 59 anos, sem proteção especial. Idoso, a partir dos 60 anos. E aí nós teríamos, portanto, a proteção do idoso. Maravilha? Então, esse é o quadrinho aqui daquilo que você tem. Lembrando, proteção do ECA, 12 anos até 18 anos incompletos. Veja, desses 18 anos incompletos, leia-se a proteção integral, tudo bem? Se ele tiver 18 anos completos e, por exemplo, praticar uma conduta descrita na lei penal, este adolescente de 18 anos estará praticando um crime. Maravilha, pessoal? E aí, veja, ante a essas premissas, nós podemos, portanto, entender que o ECA, a partir do momento em que ele diferencia criança e adolescente, ele tem tratamento diferente para criança e adolescente, é óbvio, porque se ele fosse tratar as duas categorias iguais, ele não traria uma definição, perfeito? Então, veja, com relação às leis internacionais, que muitas vezes balizaram e balizam a interpretação do ECA e a feitura do ECA no Brasil, essa legislação internacional, ela não trabalha com diferenciação entre criança e adolescente, ok? Então, a legislação internacional, ela considera criança toda pessoa com até 18 anos incompletos, tá? E aí, veja, no nosso sistema, não, nós temos a distinção e, além disso tudo, nós temos ainda a questão do Estatuto da Juventude. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, nós temos 3 pontos principais em que o ECA trabalha com essa diferenciação entre criança e adolescente. Primeira delas é a questão da colocação em família substituta, ok? Que depois nós vamos estudar com calma, mas veja, nesse particular, a colocação em família substituta com relação à criança tem uma sistemática, com relação ao adolescente tem outra sistemática. Então, veja, artigo 28, parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Então, veja, pessoal, se eu tenho criança para ser colocada em família substituta, o que vai acontecer? Se houver essa possibilidade, a opinião dela vai ser colhida por uma equipe capacitada. Tudo bem? Se ela é adolescente maior de 12 anos, o que acontece?
ela tem que consentir, ou seja, ela tem que permitir a sua colocação em família substituta. Então, veja que há uma diferenciação. Muitas vezes, se a criança não puder ser expressada, se expressar, me perdoem, ou essa informação ela não puder ser retirada da equipe multidisciplinar, se, em razão das circunstâncias, isso for muito benéfico para essa criança, ela será colocada em família substituta. Agora, o adolescente acima de 12 anos, não. Ele tem que dizer que concorda com a sua colocação em família substituta. Maravilha? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.